A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar o penhor de Judá. Quem era Judá? Judá era o quarto filho de Israel, de Jacó, que teve com Leia. Gênesis 29, 35. E aconteceu outra vez, a quarta vez, e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Judá significa louvor. Judá casou-se com uma filha das mulheres de Canaã, filha de Suã, do qual teve 3 filhos. Gênesis 38, 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a e entrou a ela. No 38, 3, Gênesis. E ele concebeu e teve um filho e chamou seu nome que em hebraico significa vigia. 38, 4. E tornou a conhecer e teve um filho e chamou seu nome Omã, em hebraico significa forte. No 38, 5. E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá. Em hebraico significa elevação, e ele estava em Quezebe quando ela o teve. Judá casa seu filho primogênito com Tamar, mas ele era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. Então Judá dá seu segundo filho, como era de costume naquela época, como marido de Tamar, e esse também era mau aos olhos do Senhor que o matou. Mas Judá então não dá seu terceiro filho em casamento, pois era ainda muito jovem. Então veja que ele deu 2 filhos e por causa que aqueles filhos eram maus, Deus os matou. E Judá pediu a Tamar para que ela voltasse a morar com seus pais até que ele tivesse idade para casar, até que o terceiro filho tivesse idade para casar. Selá, Gênesis 38, 6. Judá, pois, tomou a uma mulher para e o seu primogênito, e o seu nome era Tamar, que significa palmeira. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. 38, 8. Então disse Judá a Omã: Entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente de teu irmão. No 38, 9 de Gênesis. Omã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que quando estava a mulher, quando ele entrava a mulher de seu irmão, o derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. Gênesis 38, 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então veja, os dois eram mal. Um porque tinha o coração ruim, e o outro é que não queria dar semente em nome do irmão. Gênesis 38, 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também esse como seus irmãos. Assim foi-se Tamar e ficou na casa de seu pai. Omã não aceitou ter essa responsabilidade de gerar um filho que levaria o nome do seu irmão, porquanto ele foi condenado pelo Senhor, por virtude da sua rebelião contínua e planejada contra o propósito do matrimônio e de Deus. Então veja que ele era contra, e mesmo assim até foi contra Deus também. Passando o tempo que Judá pediu a Tamar para que desse seu filho mais novo, sendo este um espaço de tempo, sua esposa morreu. Então Tamar teve uma ideia de fazer uma inusitada trama, para ter filhos da descendência de Judá. Então ela tramou, falou: não, agora, mas isso foi por ordenança de Deus, foi por intermédio de Deus, porque senão Judá não teria filhos, não teria semente para poder dar a posteridade para chegar até Jesus Cristo. E o propósito de Deus era em Judá, não era em outro descendente. Então Deus
às vezes, age de maneiras que nós não entendemos, mas o propósito de Deus nunca falha. O que falha somos nós, os seres humanos, que falhamos. Gênesis 38:12. Passando-se, pois, muitos dias, anos, morreu a filha de Suã, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timina. E ele e Irã, seu amigo, o Adulamita. O diabo vai tentar nos enganar, tirando o mais importante para a nossa vida, a salvação. Tamar, sua nora, tirou suas vestes de luto e se vestiu como prostituta. Era costume as prostitutas cobrirem o rosto como identificação. Judá não a reconheceu e deitou-se com ela. Então veja, esse foi o trama que ela fez, Se vestiu de prostituta para poder gerar um filho de descendência de Judá. Gênesis 38:14. Então ela tirou de sobre si as suas vestes da sua viuvez e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se e ausentou-se à entrada e assentou-se à entrada das duas fontes que estavam no caminho de Timina, porque via que Selá já era grande e ela lhe não fora dada por mulher. Então ela viu que já Selá era grande e não foi dada por mulher. Continuando aqui no 38:15. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. 38:16. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para entrar em mim? Então ela perguntou: O que você vai me dar em garantia, Aí no 18, no 17, ela disse: ele disse, eu te enviarei um cabrito de rebanho. E ela disse: Dá-me penhor até que eu envies. Quer dizer, ela pediu uma garantia. Então disse ela, que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, o teu lenço, o cordão, e o cajado que está na tua mão. O que ele lhe deu e entrou a ela, e ela concebeu dele. Então veja que ele deu o que tinha de mais importante dele, era o selo, o lenço ou o cordão e o cajado. Saindo Judá dali, ela tirou a sua roupa de prostituta e tornou a pôr a roupa de viuvez. No dia seguinte, Judá enviou o cabrito prometido para ela por mão de seu amigo o Adulita. Mas ele não a encontrou, por isso não conseguiu ele trazer o penhor que Judá havia dado a ela. Então você vê que ele foi lá e não achou, porque foi tudo um trama que ela já tinha planejado para poder então ter um filho da descendência de Judá. Veja como a ação do diabo ainda continua a mesma, Continua a mesma coisa a ação do diabo, até os dias de hoje. Ele faz uma camuflagem na tentação para nos enganar. Após ter nos enrolado, ou enganado em suas tramas, ele nos tira o nosso penhor, ou seja, o que temos de maior valor, a comunhão com Deus. Então aqui o penhor representa a comunhão com Deus. Quando o diabo faz com que pequemos, o primeiro que se afasta de nós é o Espírito Santo, que é o selo, representa o selo. Então veja que o penhor, que nós temos com Deus é a comunhão com Ele. E quando nós erramos, a primeira coisa que acontece com nós é a falta da presença do Espírito Santo em nossa vida. Então, o que representa esse penhor? O selo. Vamos ver o que o selo representa. Já sabemos que o selo representa o selo do Espírito Santo quando nós somos batizados. Mas nos primórdios da história, principalmente os homens importantes tinham um selo para a sua identidade. Este selo era uma espécie de anel, porém a diferença é que ficava pendurada no pescoço por um lenço ou um cordão. Sem esse selo, o documento ou sua identificação não tinha validade. Somente os nobres, como Judá,
escolhido para ser o herdeiro de Israel, né? Ele foi escolhido, né, por Jacó no lugar do primogênito, representa que ele era importante naquela congregação e cada pessoa que era importante tinha seu selo ou sua marca. O selo que Judá carregava representa que ele era uma pessoa importante para Deus. Nos cristãos atualmente, o selo é o Espírito Santo, onde ele representa a marca de Cristo. Quando nós cremos nele e somos batizados, recebemos o selo da promessa dado pelo Espírito Santo para a entrada na glória de Deus. Quer dizer, nós temos que ter o selo para poder entrar na glória de Deus. O cordão lenço era usado para pendurar o selo no pescoço do indivíduo. O cordão é a base da sustentação do selo. Quando Tamar pede o cordão, o lenço representa, no sentido espiritual, a base da fé em Deus, que quando foi tirado de Judá, representou o pecado que o diabo o induziu a praticar. No plano espiritual, quando o selo é arrancado, representa a retirada do Espírito Santo do indivíduo. E quando também o cordão, o lenço, é tirado, que é a base da sustentação do selo, representa a retirada da base bíblica e da doutrina de Deus, que é a palavra. Então, quando nós estamos aí sem o selo e sem o cordão, nós estamos sem a base bíblica, né? Porque nós estamos no erro e não queremos mais voltar para a presença de Deus. O cajado, o que simboliza o cajado? Simboliza autoridade tanto ministerial como no dia a dia, como a profissional. No Antigo Testamento, ele era usado como autoridade na congregação. Quando Deus manda Moisés libertar o povo do cativeiro do Egito, o mesmo faz diversos sinais como o cajado, demonstrando a autoridade da mesma maneira que os reis da antiguidade usavam o cetro. Quando pecamos, o diabo tira simbolicamente a nossa autoridade sobre o mundo espiritual. Judá não deu valor à autoridade que lhe foi dada por Deus em fazer barganha ou trocá-lo pelo ato pecaminoso. Judá mostrou mais uma vez que não tinha compromisso com Deus. Porém, por não ter compromisso com Deus, não se desviou do erro. Dentro de seus erros, houve um lado bom. Este lado apareceu quando Tamar lhe mostrou seus pertences. Reconheceu seu erro. Infelizmente, há pessoas como Judá que para se consertar tem que cair mais e mais na vida, né? Então chega, como nós falamos aqui, chega ao fundo do poço. Gênesis 38, 24. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou e eis que está pejada ou grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Então veja bem que Judá já condenou ela. Como hoje Judá julga as pessoas pelo que aparenta, mas não vê o lado contrário que tem a dizer. Então as pessoas julgam só por olhar, né? Pelas aparências, mas não quer saber o lado contrário, para ver o que é realmente isso. Tamar toma a iniciativa e mostra-lhe o penhor que ele deixou. Gênesis 38, 25. E tirando-a fora, ele mandou dizer a seu sogro: do varão de quem estas coisas eu concebi? E ela disse mais: conhece e peço-te de quem é este selo e este lenço, ou cordão e este cajado? 38, 26. E conheceu Judá e disse: mais justa era do que eu, porquanto não tenho dado Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Com tudo isso que aconteceu com Judá e Tamar, através de seu perdão, a sua nora, né, e a Deus também, que ele tem que pedir perdão a Deus, ele volta a abençoar, a Judá e lhe dá 2 filhos, sendo um deles o que dará continuidade à genealogia até chegar Jesus Cristo. Gênesis 38, 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E nasceu o primeiro e chamou-se Pérez. Do 38, 30. Nasceu seu irmão e chamou Zerá.
Pele significa em hebraico separação. Zerá em hebraico significa crepúsculo. Então veja que Deus voltou a abençoar novamente, a ajudar, porque ele reconheceu o erro. E isso é igual nos nossos tempos, nós temos que reconhecer nossos erros. Mas às vezes nós precisamos cair para poder então entender que Deus tem um propósito na nossa vida e nós desprezamos o que Deus deu para nós. Como Judá desprezou, né? Dando o selo, o lenço, né? O cordão e o cajado para em penhor para Tamar, é o que nós fazemos quando pecamos, nós damos o nosso penhor, que significa que nós não estamos mais na presença de Deus, damos ao diabo para ele poder fazer o que ele quer com a nossa vida. Então esse é o significado do penhor de Judá, né? O que Tamar pediu para Judá, e nós temos que ficar atentos às coisas de Deus, porque Deus está nos requerendo nós para ele, mas o diabo, com sua astúcia, ele nos engana e leva muitos dos cristãos para o reino do inferno, né? Para ser queimado eternamente no lago do fogo do inferno. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça aí de pôr o joinha. Você que não é inscrito, se inscreva e compartilhe com seus amigos. E temos muita coisa ainda para falar daqui para frente. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.